Olá, internet, bem-vindos ao Voz da Terceira Terra número 198. Quase lá. Road to the World Cup. Caminho da Copa do Mundo. Não, de jeito nenhum. Nós estamos atrasados com vozes, não vou conseguir terminar o Voz da Terceira Terra no dia 31 de dezembro mesmo, mas é a tônica do Voz da Terceira Terra. Nunca sai o show quando eu digo que vai sair. Tem 5 anos, o Vince nem reclama mais. Tem 5 anos que é assim. Que não se compromete com aquilo que você promete. Eu não me comprometo com aquilo que eu prometo. Asa branca, aquela coisa. Eu sou o Marcelo, estou aqui com a Luciana novamente. Oi, Luciana. Oi. E com um alumni dos podcasts da Terceira Terra, o Alex. Olá, galera. Mais conhecido dos ouvintes do Stiling. É, então. Mas você já fez participações no Voz. Sim, participações esporádicas. É um cachê caro, você sabe. Hoje nós vamos falar de Ameritrash versus Eurogames. Eurotrash. É uma das coisas... tem essa expressão? Não tem. Ah, não tem? Eu que errei, lembra a hora que eu fui fazer a pesquisa? É Eurodance, não, acho que não. É isso mesmo, a música dance europeia é chamada de Eurotrash, é. Nós estamos falando aí há quase um ano, praticamente 2013 foi o ano dos jogos de tabuleiro no Voz da Terceira Terra, e nós falamos o tempo todo, né, Luciana? Esse jogo é mais Ameritrash, né? Esse jogo é mais euro, é mais alemão, né? A gente nunca explicou o que é isso, né? Pobres e coitados ouvintes estão perdidos assim. Vamos continuar não explicando. Não, nós vamos... Pela música. É verdade, boa ideia. O conhecimento é só nosso. Faça sua própria pesquisa. É isso aí. O que a gente tem pra você? Se vira, pesquisa na internet. Então nós vamos falar da diferença. Primeiro, uma breve história dos jogos de tabuleiro. Você tem os jogos de tabuleiro clássicos, né, Alex? Clássicos, classicaços. São jogos que o Arthur, lá, né, que fez parte da segunda equipe do Voz, adora, aqueles joguinhos antigos que é... Tipo Gamão. Não, o Gamão é... Jogo de tabuleiro. Gamão é muito... É muito clássico, né? Não, Xadrez. pro Arthur, Gamão é muito moderno. Ele Bom. gosta daqueles jogos indianos, assim, tigres versus ovelhas, sabe uma coisa assim? É, exatamente. Os brasileiros, os índios brasileiros tinham uma coisa assim, uma onça, não sei o que, de uma onça e Ele joga cachorros e onças. É. Não, é verdade, eu tava lendo. Falou assim que tem os índios brasileiros tinham jogos, né, tipo de tabuleiro antigo, que tinha uma onça e 5 cães. Então os cães tinham que prender a onça e etc, etc. Uhum. Coisa remonta à época dos maias, aquela coisa toda. Então você tem esses jogos antigos da antiguidade, jogos que você encontra assim, tem artefatos arqueológicos, são jogos de tabuleiro. E eles vão ali, esse tipo de jogo mais estratégico, absolutamente abstrato, que nem gamão, que nem go, que nem dama, né? Que não tem tema nenhum. Sim. Eles vão por ali até o século IX, mais ou menos. Quando eles param, você tem uma ou outra coisa sendo escrita sobre isso, mas basicamente o jogo de tabuleiro é isso. Uma simulação de uma guerra entre duas pessoas. No século 18 ou 19, começam a aparecer um ou outro jogo nos Estados Unidos, mas as pessoas não tinham tempo para jogar. Pensa bem, um país basicamente agrícola, você trabalha de sol a sol. Não existe, o conceito de ócio é inexistente. Você não tem uma nobreza. Não tem nem luz, praticamente. É, exatamente. Vou jogar de noite, O jogo de tabuleiro moderno, que a gente conhece hoje como jogo de tabuleiro, ele surge no meados do século XIX, por ali, quando você já tem o processo de industrialização nos Estados Unidos, permite, primeiro, as pessoas começam a ir para a cidade. E na cidade você não trabalha de sol a sol, você trabalha na hora do relógio, a hora da fábrica. Sim. Surge uma classe média que tem tempo de não fazer nada. Exatamente. O ócio começa a fazer parte, né? Não é à toa que a industrialização promoveu o advento da literatura moderna, das artes modernas, de tudo que a gente tem hoje no mundo, nós somos filhos da industrialização. Sim. Né? Porque permite que essa classe média tenha tempo para as coisas. Então surgem os jogos de tabuleiro. No começo, o jogo de tabuleiro era uma coisa meio... para ensinar moral e ética, né? Porque os Estados Unidos eles têm uma origem puritana, né? Mas durante a industrialização, os Estados Unidos deixa de ser uma nação, assim, psicologicamente de tentar encontrar pureza e alcançar o pós-vida, para uma sociedade acumuladora de bens. Que você não consegue ser um país industrial se você não incute nas pessoas que elas têm que comprar coisas. A ideia é que você tem que ser feliz agora, não no pós-vida. Né? Então você vai acumular coisas, você vai comer comida boa, né? Porque agora eu tenho que estar bem feliz. Então comida boa, roupa boa, né? Então essa aquisição de bens materiais cria jogos de tabuleiro que emulam isso. Você tem lá, por exemplo, o Jogo da Vida, ele é dessa época. Que é um jogo em que o objetivo não é você aprender as 7 virtudes e lutar contra o capeta. Não, é você ir para o colégio, casar, ficar rico, filhos, né? Achar uma profissão, investir no mercado de ações. Não é à toa que os primeiros jogos, que são americanos, são sobre
a vida industrial. É o banco imobiliário, que é você acumular dinheiro, ser rico, né? Verdade. É o jogo da vida. Ou então jogos que a temática é guerra. Afinal de contas, você tem ali 1850 até 1940, é uma guerra atrás da outra. Então a temática da guerra... Não vamos falar de Wargames aqui. O Wargames é outra história. Nós normalmente não falamos de Wargames porque nós não jogamos Wargames. Eu tenho um Wargame em casa. 2, né? E é chato. A Luciana não gosta. Nós vamos correr esse risco. Não. O Risk, o War, não é um Wargame. Ele é um jogo de tabuleiro. O Wargame é o Mac Warrior, que é aquele que a gente nunca jogou, que é aquele de miniaturas. É. Você tem que medir a distância, ver se acerta o jogou tiro uma no cara. vez. Chegamos a jogar? Jogamos uma vez. É chato. Que assim, você monta o cenário, os caras pintam as miniaturas. Verdade, tipo o Napoleão, aquela coisa. É chato. toda, né? Exatamente. Ou aquele de D&D, até que jogou um pouco aquele D&D, o D&D Miniatures. Aquele é um wargame. É chato. Você tem que medir a distância, tá vendo? Ela não gosta. Então a gente joga jogo de tabuleiro. Não é wargame. Wargame tem uma história paralela, completamente diferente. Tem um livro do Orson Welles chamado Little Wars. É legal pra caramba, mas não vou falar de jogos de tabuleiro aqui. É por isso que nós não vamos falar sobre esse tema. Eu Tema vetei. espinhoso. Eu vetei. Esse tema espinhoso. Não é wargames, é jogo de Vetado no tabuleiro. VTT. E aí você começa a aparecer esses jogos nos Estados Unidos. Os jogos de tabuleiro são americanos. Você tem vários jogos que surgem dali. Então você tem, se você pegar no Board Game Geek, ou mesmo na Wikipedia, você vê que Scotland Yard, Clue, são jogos de 1945, 54, 57. O próprio né? Detetive, né? São jogos dos anos 40, 50, né? Dentro disso que você falou, tipo diplomacia, né? Diplomacia, um jogo de diplomacia terrível, não deve ser terrível. Uma vez O jogo da Discord. O jogo da Discord pra vocês é o Imaginação. Imaginação. Pra mim, o jogo da Discord, o jogo de ver namorado brigando com namorada é o diplomacia. Diplomacia, né? Exatamente. Que é aquele jogo está na regra do jogo que você vai sacanear o outro, entendeu? Faz parte do jogo. O mesmo eleições, né? É mais ou menos. O Eleições pega mais leve, né? Que é um jogo brasileiro lançado pela Grow nos anos 70. E aí nós temos isso. A Grow surge no Brasil nos anos 60, nos anos 70, né? A Grow de 73, 72. Começa a lançar jogos, tanto jogos importados, pega licenças de jogos importados, quanto faz os seus jogos no Brasil também. Você tem um declínio dos jogos de tabuleiro por volta dos anos 80, por causa dos videogames. Anos 80, final dos anos 80, você não tem mais muito jogo de tabuleiro. Há uma queda. Muito. Sobrevivem as empresas que têm jogos de tabuleiro para criança, que vendem em loja. Hasbro, por exemplo. A Hasbro, nessa época, comprou muita empresa. A Avalon Hill, por exemplo, que era uma grande empresa de jogos de tabuleiro, a Hasbro comprou. Vários desses jogos que você tem ali, você pega hoje no Brasil, que tem jogos Scotland Yard, jogos de tabuleiro, como é que fala o outro lá, o detetive? É tudo da Hasbro, porque ela comprou das empresas. Mas passou a vender para criança, jogo de criança. Mas, enfim, de qualquer forma, na Europa, mais especificamente na Alemanha, os alemães começam a desenvolver um gosto por jogos de tabuleiro. Quando é isso? É uma cultura... Que ano, mais ou menos, isso, Marcelo? Nos anos 60. Você tem o primeiro jogo que todo mundo, que eu pelo menos considero o primeiro jogo euro, o primeiro jogo alemão, que é o jogo que nos Estados Unidos chama Acquire, eu não sei como é que chama em alemão, no Brasil a gente conhece ele como Cartel. Que é o primeiro jogo que você vê ali a semente do que seria o jogo alemão que nós conhecemos no século XXI. O bigode do Magnum. Né? Nossa, aquela capa da... Não, eu vou ter que usar essa capa como capa do episódio. Porque é ótima, né? O bigodão. Aquela coisa. E ele tá sentado num escritório muito bonito, né? Padrão anos 70, né? Aquele telefone com vários ramais, assim, de disco, né? Telefone de disco, de disco com vários ramais. Ele com aquela pose séria, né? Usando terno e gravata. Segurando com o cartel na frente, né? Jogando o jogo. Jogando. E ali, então, você tem os alemães são muito bons nesse tipo de jogo, né? Mas eles pegaram uma ideia, assim, vamos falar então o que é o Ameritrash. Né? Vamos definir o que são os jogos. Então, o jogo de tabuleiro estabelecemos que a gênese dos jogos de tabuleiro são nos Estados Unidos, pós-industrialização e mais precisamente no século XX. Né? Eles são caracterizados, eles são chamados de Ameritrash, porque eles são jogos que fedem. Eles fedem, Luciana? Eles são um lixo. Eles são um lixo. Por que eles são um lixo? Não, na verdade, o que eu li, né, é que eles começaram a ser chamados de Ameritrash exatamente porque eles chamavam a música pop, enfim, europeia de Eurotrash. É uma reação, é isso? É como se fosse uma reação. Tipo assim, nossa música é lixo, mas o jogo de vocês também é. Mas não é tão lixo assim, vai. Mas já tentaram mudar esse nome.
já estão tentando mudar e muitas pessoas se ofendem, né? Com a Ameritrash? Por exemplo, você tem um trabalhando para montar um jogo e fazer tipo a Ameritrash. Não, eu vi uma vez alguém tentando colocar no Board Game Geek, não fala Ameritrash, fala Marigold. Mas não era de ouro americano dos jogos, né? Que o pessoal utiliza. Os anos 60, anos 80, né? Mas não pegou, né, cara? Ameritrash mesmo, americano. Eu escuto 2 podcasts sobre jogos de tabuleiro americanos e eles falam Ameritrash, sabe? Virou mesmo o tema. Mas o que é o Ameritrash? Também tem uma outra conotação, que é um jogo porcaria, né? Tem a ideia de que é um jogo... Não, ele é um jogo que você tem várias características, como por exemplo, que ele é muito... você depende muito da sorte, né? São jogos que têm dados. Você precisa de rolagem de dados para definir o fator. Tem o fator sorte, que é muito importante. Na verdade, é o mais importante, acredito. Uma das características mais importantes dos jogos. Que é para definir o jogo americano. Né? Exatamente, né? O Marcelo adora o War, né? Que é o... com certeza. Porque assim... Não, eu não adoro porque ele é ruim, não é porque tem sorte. Assim, mas eu nunca dou sorte, né? De jogar War. E ele é uma metodologia meio assim, muito fraca, na verdade. Você tem toda uma parada, você pode ter vários elementos legais no jogo, mas falta... Não, as regras do War são muito furadas. Então. Não importa quão bom você seja no jogo, você pode perder com uma rolagem de dados. E é isso que incomoda, né? Porque o jogo, sei lá, a gente começa a pensar diferente, né? Mas o jogo, ele tem a grande sacada do jogo, é de fazer você pensar um pouco, ter algum tipo de interação, ou contra ou a favor, sei lá o quê, mas e o War não te dá isso. Não, e ao mesmo tempo, o War é um jogo que não permite viradas. Já viu ganhar de virada no War? Isso não acontece. Se você domina a América do Norte e a América do Sul, acabou, pode ir embora, porque vou começar outro jogo, porque o cara já ganhou, né? Mas eu tava pensando no nome Ameritrash, Luciana, por outro motivo, não pelo fator sorte, mas pelo fato de que a qualidade do material não é muito boa. Não tem essa história de que o jogo... Porque assim, o jogo europeu ele é lindo. Né? O jogo europeu são artistas de verdade contratados para fazer a arte do jogo, materiais duros, e eles usam madeira, que é uma coisa meio nobre. Hoje não é madeira, né? Aquela massinha de madeira lá que eles fazem, madeira reciclada, sei lá. Mas enfim, e a passo que os jogos americanos, eles tradicionalmente são papel mais fino, peça plástica, né? Que é uma coisa considerada de segunda categoria. Era por isso que eu achava que chamava Ameritrash. Vivendo e aprendendo. Pois é, não. Essa teoria... Tem várias teorias, né? Então, essa teoria também é mais interessante, porque você confronta um jogo com a qualidade superior, você infelizmente vai ser lixo perto do outro. Jogos de tabuleiro americano que são $15. Jogos de tabuleiro europeus facilmente custam. Se bem que agora você tem os jogos... Porque assim, nós estamos falando assim do núcleo duro dessas coisas. É difícil você encontrar um jogo hoje que seja 100% uma coisa e 100% outra. Você está falando de Flat Games te vendendo jogos de $90. Né? Então não é assim, né? Vocês vão pensar, mas esse jogo que vocês falaram que é europeu tem essa característica americana. Não, vamos chegar lá. Os mistos quentes, né? Os alemães, então, começaram a promover a criação de jogos que iam de encontro aos jogos americanos. Então nós temos fator sorte muito forte. Então os jogos europeus, eles privilegiavam você pensar. Né? É um jogo que eu vou ganhar pensando nos meus próximos movimentos. Não tanto que nem xadrez, né? Porque você tem há uma maior complexidade de movimentos e de pecinhas. Mas a sorte ela é inexistente ou mínima. Você tem um fator sorte talvez na aleatoriedade do que sai. Vamos pegar, por exemplo, o Porto Rico. O que é o fator sorte ali? A única coisa que tem sorte no Porto Rico são o tipo de plantation que sai. Toda vez que alguém pega o settler, né? Você não, às vezes eu queria milho, não saiu milho dessa vez, mas tem 3 tabacos. É a único. Eu nem chamaria de fator sorte, eu diria que é um fator aleatório. É mais aleatório do que sorte. Né? Porque ali você não tem. Nada ali impediria você, de repente, criar alguma coisa de bem embaralhado e não tem um de cada, tem vários de cada. Então, se não saiu agora, na próxima vai sair, você vai ter essa opção de não, outra coisa, você sabe. A minha estratégia é essa, né? Sim, e você viu no manual que a quantidade de plantéis é diferente, tem bem menos tabaco e café do que tem milho. Exatamente. Então você sabe que uma hora vai começar a acabar os tabacos, por exemplo, né? Ou café. Então tem muito pouca sorte. Outra coisa, os jogos europeus, como a gente falou, eles são de altíssima qualidade. Aqui a gente falando europeu, aqui a gente falando jogos alemães, tá? Essa é a escola alemã de jogos de tabuleiro. E eles começaram, a temática é diferente. Ao passo que os jogos americanos, eles eram baseados em economia ou guerras, né? Simulação de guerras, etc. Os jogos europeus, eles passaram a usar temas como, por exemplo,
Como é que eu vou explicar isso? Você vai construir a sua fazenda, ou você então vai desenvolver um mercado de venda de sei lá, vai fazer, igual pega o próprio Acquire, né? Que você vai ser um acionista de empresas, ou então jogos de trens, né? Em que você vai dominar as ferrovias da Europa. Com a característica, como você até comentou, que elas podem ser, as regras não fazem um jogo, ao contrário, né? Ah, tem isso também, verdade. O tema no jogo de tabuleiro americano, ele é muito forte. Tanto é que as regras, elas dependem do tema, e as regras fazem sentido dentro do tema. Você não consegue mudar as regras sem alterar o tema. O jogo europeu, ele é mais abstrato, porque a impressão que dá é que você primeiro faz as regras e depois pensa no tema. As regras, elas são independentes do tema. O tema, na verdade, ele chega a ser ele tem um caráter mnemônico. O tema é para você lembrar. Tipo assim, o que é o azul? Ah, o azul é anil no Porto Rico. Né? O que é esse disquinho amarelo aqui no agrícola? Ah, o disquinho amarelo é o meu funcionário. Né? Então, é basicamente só para você lembrar o que é. Você não precisa jogar com o tema. O próprio cartel, né? Que é o nome em português. Ele tem as empresas que você vai colocando as peças e vai ampliando suas empresas. A gente estava comentando que pode ser até um jogo de vídeo de computador, assim, ele está tomando a rede. Então, quanto mais qual o hacker for. Se você trocar a temática, tirar empresas e colocar hackers que querem dominar a internet, por exemplo, você cria outro jogo praticamente com a mesma estrutura. A regra mesma. A regra mesma. Isso já foi feito várias vezes. Aquele jogo do Paradise, por exemplo, que nós temos aquele que você não jogou ainda, que é dos dadinhos, né? Chama Pirate Dice, que é um jogo de dados, né? Enfim, aquele jogo originalmente, acho que ele era com robôs, era uma corrida de robô. Eles simplesmente relançaram com uma temática pirata. Então, é muito comum isso. O jogo é mais abstrato. Né? E outra coisa legal, a gente falou de jogos de tabuleiro clássicos, antigos, né? Que eles são sempre duas pessoas. Os jogos de tabuleiro modernos, eles são para mais pessoas, né? Primeiro, você não joga sozinho, que nem jogos de cartas, mas você joga em turma. Porque a ideia, surgiram jogos de tabuleiro nos Estados Unidos, basicamente para você jogar em casa com a família. Sim. Então, os jogos com mais pessoas. É uma característica dos jogos europeus também. Você não vai jogar só em dois, apesar de que tem, né? Sim. Normalmente são 3, 4, 5, alguns 6 pessoas. Mas normalmente uma coisa interessante dos jogos alemães 2, 3, 4 ou 5 pessoas. Os alemães não têm muitos amigos. Para jogar com... É verdade. Para jogar com 6 pessoas... Tem poucos e seletos amigos. E já os jogos americanos, você tem jogos que são facilmente para 8 ou 10 pessoas, né? Uma outra característica que eu acho legal é que os jogos americanos, eles às vezes, dependendo do tema, lógico, do jogo, eles são dependentes de personagens. Então você tem personagens que têm características diferentes. Então você vai jogar com um determinado personagem, você vai ter um poder que só você vai ter. Né? Ele não tem... Aquele personagem que você pegou tem uma característica específica que vai ser, enfim, utilizada durante o jogo. E aí você fica naquela, né? De que personagem que eu vou escolher porque eu quero esse poder ou eu gosto daquele outro jeito de jogar. Que o jogo Euro não tem muito, né? É meio que aleatório. Não importa... Aí você escolhe a cor da pecinha que você gosta mais. Só, não faz diferença. Não faz diferença, né? O que você escolher. É porque o jogo é abstrato. Você não tem você na mesa. Né? É você, por exemplo, Catan, por exemplo, é a sua colônia tentando vicejar naquela ilha, né? Sim. Depois a cor só tá lá pra lembrar, porque senão confunde tudo, né? Outra temática importante pra caramba nos jogos de tabuleiro americanos, a partir dos anos 80, é a temática de fantasia. Os jogos americanos são muito facilmente jogos de fantasia, ao passo que os jogos europeus raramente têm a temática de fantasia, são mais temáticas econômicas, né? Ou de disputa, mas a disputa no jogo euro é uma outra coisa que os europeus fizeram em oposição aos jogos americanos. Os jogos americanos, de maneira geral, são eu contra vocês dois, e vocês dois contra si e contra mim. São jogos de disputa que tem um claro ganhador no final. Na verdade, nem no final, né? No War, você sabe, eu sempre falo, não importa com quantas pessoas você começa a jogar War. Depois de 15 minutos tem 3 pessoas jogando. Né? Geralmente isso. Os jogos de tabuleiro... Até 6 participantes, mas uma vez a gente jogou, acho que deu 5 minutos, já não tinha mais ninguém, porque cada um tem 3 peças. Os jogos europeus, eles procuraram minimizar isso, em que a vitória, geralmente a contagem de pontos é feita no final.
né? Você não sabe quem está ganhando até você contabilizar os pontos no final. Nós vimos isso ontem no Puerto Rico, porque a gente... duro de falar, né? Você quer falar Porto Rico. Excelente, por sinal. Eu não fazia ideia de que eu estava ganhando. Que pra mim, eu estava perdendo de lavada, porque eu fiquei em segundo. Eu fiquei em segundo. Eu sempre Muito bom, muito bom o jogo, assim. É um jogo totalmente diferente, com a tema. Essa que é a grande sacada. Você, que o Marcelo falou, se a gente começar a jogar, é meio complicado, mas em 15 minutos você já entrou no esquema ali e você já sabe o que você tem que fazer. São complexos, mas ao mesmo tempo tem essa facilidade de você entender as regras, porque é natural. Uma coisa não é nada espacial, alguma coisa que foge, né? Alguma coisa que é interessante. E essa é uma outra característica dos europeus. Regras simples. É um jogo cheio de minúcias, mas tinha muito poucas regras. Eu gosto de falar do... aquele... Caramba, como é que chama aquele jogo? O jogo do Conan, por exemplo, né? Que eu abro aquele tabuleiro gigante, aquele monte de dados, aquele monte de cartas. Você fala, todo mundo que eu apresento o jogo pela primeira vez fala, caramba, eu vou levar o dia inteiro para esse jogo. Tem 3 regras. A diferença é, o que você faz com cada uma dos dadinhos gera uma árvore de opções completamente diferente. As opções estão lá. Então, isso os jogos de tabuleiro alemães procuram fazer. As opções estão todas ali, são claras. Você não tem que decorar 500 tipos de regras arcanas. As regras são simples e claras. Você começa a jogar. Como você falou, depois de 15 minutos você já sacou. Né? Claro que o Thiago jogou numa boa. Sobrinho adolescente tem 10 anos. Ele jogou bem. Jogou de tomar decisões que me surpreenderam. Eu falei, caramba, olha o que ele pensou. Ele perdeu, mas ele jogou bem pra caramba. E justamente por causa disso, são regras simples, então são jogos mais convidativos, mais abertos para todos. Você não tem... Apesar de que você tem, né? Você tem os jogos que eles chamam de Gamers Games, né? Que é o jogo hardcore mesmo, para fã inveterado, que tem até campeonato. Você tem esse nível também. Né? Uma coisa que americanos gostam de fazer, campeonatos e um nível de profissionalização. Você tem um jogo de xadrez casual que você joga antes do almoço, e você tem um jogo de xadrez profissional que ganha vida com isso. Você tem jogos de tabuleiro também. Mas os alemães introduziram a ideia de um jogo mais acessível. E, como é um jogo mais acessível? A ideia é que tenha uma participação em família ou entre amigos. E você... só sabe quem venceu no final, acrescenta-se então naturalmente surgem 2 grandes características do jogo europeu, né? Que é, primeiro, não ter eliminação de jogador. Você não tem gente que sai no meio da partida porque perdeu, acabaram meus exércitos, foi eliminado. Muito chato pra quem saiu da partida. Nossa, é muito chato. Teve um jogo que a gente jogou que aconteceu isso, qual é? Não? War, eu já fui eliminada no War. E aí você fica esperando 2 horas e meia, as pessoas se degladiando ali, você fica do lado olhando. Vou fazer a unha enquanto isso. E não tem conflito direto entre jogadores. Não é eu atacando você ou a Luciana tentando roubar os meus barris de anil no Porto Rico. Eu estou jogando o meu jogo aqui, tentando fazer pontos antes de você. Claro. Ou no Catan, por exemplo. Eu estou tentando chegar naquela... Obviamente, quando você está jogando, existem os conflitos normais do jogo. Porque se você está querendo aquela terra, eu também estou. Está querendo aquele suprimento. E existem esses conflitos. Mas são indiretos. Exatamente. Cada um está fazendo o seu jogo. Se acontece essa entre aspas, essa encontra no meio do caminho um objetivo ou outro, não é o principal objetivo do jogo, que é destruir todos os 24 exércitos. Não, e no Colonizadores de destruir totalmente o exército vermelho, né? De War, isso aqui é verdade. No Colonizadores de Catan, eu não vou lá e tomo uma cidade sua com o meu exército, ou destruo o seu assentamento, Luciana. Você chegou lá primeiro, caramba, não consigo, tô sem o recurso da pedra, agora eu preciso negociar com vocês. Rola um pouco de diplomacia também nesses jogos, mas geralmente eu tô jogando meu jogo, você tá jogando seu jogo, né? E não tem um ataque, o conflito não é direto. Portanto, não vai ter eliminação de jogador. E na verdade a gente até a Luciana acho que deu essa ideia de jogar o próximo com, em vez de 2 dados, mas isso aí já é hackeando. D12, né? Aquela coisa. Hackeando os jogos de tabuleiro. Para evitar o máximo da sorte, né? Daquela coisa. Agora, o Catan ainda tem um pouquinho por causa da rolagem de dados, né? Então, com isso, nós já vemos uma característica do Ameritrash em oposição ao jogo alemão, que é conflitos diretos, jogos que envolvem guerra, né? Você vai lá e ataca o exército inimigo ou conquista território inimigo. Personagens que são importantes, que também é muito legal em alguns jogos. A gente está parecendo aqui que a gente está falando bem do jogo europeu. Não é assim. Você tem várias características interessantes do jogo americano que a gente adora. O Netrunner, por exemplo, é um jogo de 2 pessoas, ele não é para mais pessoas, e é um jogo assimétrico, né? Que não existe nos jogos europeus. É uma regra para cada jogador. Eu jogo com a Mega Corp, meu conjunto de regras de um jeito, a Luciana joga com o Runner, um conjunto de regras diferente. E o jogo depende dela me atacar e de eu me defender dela.
Uma outra coisa legal. Jogos europeus, eles também procuraram fazer jogos mais rápidos. Os jogos americanos, todo mundo sabe que um banco imobiliário, um jogo da vida, dura 4 horas. Não acaba nunca, na verdade. Os jogos europeus, eles são teoricamente, você enche o saco e levanta da mesa. Fala, vamos fazer outra coisa. Uma vez, em 1974, um brasileiro conseguiu terminar. É uma regra. Os jogos europeus, eles são feitos para durar de 1 ou 2 horas. Anteontem, quando você foi lá na casa dos pais da Luciana, a gente começou a jogar 10h30 da noite, acabou às 2h30, 3h30 da manhã, não sei que jogo a gente acabou. A gente jogou 2 jogos e ainda ficou batendo papo. Né? Então, você consegue, numa noite, você aloca assim, vamos jogar sábado à noite. Você consegue jogar 2, 3 jogos, se você pegar jogos euros. Porque eles não vão passar de 2 horas. E a maior parte dos jogos europeus o Tulo vai te comer antes. Aquele jogo lá a gente tem como é que chama o Arkham Horror. Não, Arkham Horror americano dura 6 horas. Falando do outro lá, da Mayfair Games, Witch of Salem. Witch of Salem. É um jogo de 1h30. É um jogo muito bom, mas é meio deprê também, né? Também é deprê, Ou seja, você não ganha nunca, né? É impossível. Mas esses jogos europeus, eles são para acabar. No Porto Rico tem 3 condições para o jogo acabar. Né? O Catan, até alguém fazer, tipo assim, você tem até alguém fazer tantos pontos primeiro, ou até tal suplemento acabar, ou, por exemplo, que é um jogo americano, mas tem essa característica europeia, que é o Last Night on Earth. Você tem lá 12 rounds. Né, que seria 12 horas. Então os jogos, você sabe quando o jogo está acabando. Não é eterno. Não são jogos eternos. Você tem rounds ou você tem uma que é uma característica do jogo americano. Uma coisa... Qual é aquele cooperativo lá da ilha que está afundando? É o Forbidden Island. Então, esse também, esse é um jogo que joga em meia hora, tranquilamente. Bem legal o jogo, né? Também. Agora, isso fez, assim, anos 80, anos 90, os jogos começaram a cair de popularidade por causa de videogames. Até o ano 2000, quando tem um ressurgimento dos jogos de tabuleiro como uma coisa chique, né? Tanto é que foi aí que surgiu o termo Ameritrash, né? Por isso que nós somos chiques, Não foi aí que surgiu o termo Ameritrash, não foi a partir de você descobriu que o termo começou a ser usado a partir de 2000. Antes não tinha esse termo Ameritrash, era uma coisa recente. Que foi quando começaram a surgir os jogos assinados por designers na Alemanha. Chique no Word. Esse é o chique dos jogos. E tem gente, inclusive, que assim, gosta do cara porque todos os jogos que o cara faz é excelente, né? Porque você sabe que você sabe o que esperar. Né? Você vai jogar o jogo do fulano, o designer fulano. Você sabe o que esperar. Você sabe que o jogo do Ryan Knizia, por exemplo, são difíceis pra caramba e o tema parece colado no jogo. Knizia, nossa, é o... Nós temos o Senhor dos Anéis. Acho que é o único do Knizia que a gente tem, o Senhor dos Anéis. Que é fantástico também, muito bonito, mas também dificílimo, né? Você tem o Klaus Teuber, que é o único que nós temos. Tem o Klaus Vrede, que é o Carcassonne. Você tem o Vlad Tvivatl, que são jogos que simulam videogames. Vlad Tvivatl é o Mage Knight, o Civilization, o Dungeon Lords. Que mais? Que tem mais um que simula jogo de videogame também. É muito engraçado, né? Então, você sabe o nome dos caras, né? Você tem, por exemplo, quem é que fez o Hero Quest? É o Milton Bradley, que é britânico, né? Então você tem assim, a partir daí você começa a ter jogos estilo alemão sendo feitos na França, na Suécia, na Suíça, na Holanda, né? Não é todo lugar, por exemplo, você me perguntou aquilo, mas e outros estilos de jogos? Eu falei, bom, se alguém quer fazer um jogo em algum país, ou ele vai fazer na escola alemã ou na escola americana. Os italianos, por exemplo, tendem a fazer jogos americanoides pra caramba. Os japoneses, então, são jogos super caóticos, aquele Shadowhunters, eliminação de jogador, bagunçado pra caramba, você tem vencedores e perdedores, tem equipes, um que luta contra o outro, um jogo disputado pra caramba. Então, nesses países, eles tendem a seguir, né? Os suecos, por exemplo, fazem jogos que nem os alemães, os italianos fazem jogos, o Vlad Tvivatl, que é romeno, não, é tchecoslovaco, por exemplo, faz jogos que é uma mistura dos dois, e aí vem a parte legal. A partir dos anos 2000, você já não tem mais uma clara separação do que é um jogo euro e que é um jogo americano. Os dois continentes passaram a pegar o melhor de todos os jogos. Jogos europeus passaram a aparecer com temática de fantasia, porque é super legal temática de fantasia. Jogos americanos passaram a pegar a ideia de que, é chato ter eliminação de jogador. Jogos de 6 horas. Vamos fazer uns jogos que tem hora para acabar, com pontuação. Então você tem, por exemplo, Catan. É um jogo que tem sorte. Você precisa rolar os dados. E você já perdeu de maneira retumbante no Catan porque os dados não te favoreciam. Exatamente. Né? E, por exemplo, o Catan, ele pode ser... O tema não é tão importante, né? Porque você até comentou lá do Catan Star Trek. Tem Star Trek. Então você troca a temática. Então ele tem algumas... tem características dos dois lados. De maneira geral, é um jogo euro. O Colonizador de Catan é um jogo euro que tem muito mais características alemãs do que americanas. Mas ele tem características americanas importantes. Não é um puro sangue. O Knizia, que é um dos grandes designers alemães,
alemães. Ele tem o Senhor dos Anéis que a gente tem lá, que é ilustrado pelo John Hall, que é um jogo dificílimo. Você nunca sabe quando vai acabar, porque um jogo pode ser longo pra caramba, você pode acabar super rápido. Tem eliminação de jogador, a gente jogou esses dias com 5 jogadores. Um foi eliminado depois de meia hora e 2 de uma vez depois de 1 hora. E foi mais 15 minutinhos até acabar o jogo com os 2 últimos que morreram. Porque todo mundo perdeu. Então você tem grandes características de jogos americanos num jogo de um grande design alemão. É difícil você... O jogo Shadowhunters, que é um jogo japonês, né? Ele tem o nome do designer lá em cima, né? Então você tem é difícil você pegar um jogo puro. Você pega, por exemplo, como é que chama? Arkham Horror. Não tem como ser mais Ameritrash do que Arkham Horror. O jogo dura uma eternidade, a temática de fantasia, a temática depende muito do tema. Muito não tem dado. Rolar de dado pra caramba não depende de sorte, depende de azar, né? Acontece tudo de errado. O tema, você não consegue separar, ele é intrínseco nas regras, você não tem como separar tema e regra, mas os personagens são diferentes um do outro. Os personagens são diferentes do outro. Passa essa parte depressiva do jogo, você contamina quem tá jogando, porque você fica aquela coisa, né? Não dá certo, não sei o quê. Só que é um jogo que não tem noção de jogador de jeito nenhum e é um jogo super bem estruturado. Você sabe muito bem, agora é a hora de acertar as suas estatísticas. Todo mundo acertou? Agora é a hora de movimentar. Todo mundo se moveu? Vamos ver os encontros em arco. Então é uma característica, esse passo é superior. Então é difícil você ter jogos. É obviamente o jogo Ameritrash, né? Mas a qualidade dos materiais é uma coisa, né? Que os jogos europeus têm uma qualidade linda. O Arkham Horror é lindo o jogo, aquele material grosso, duro, né? Eu acho que bem desenhado. Tem uma diferença também de assim, o jogador que gosta de começar um jogo e descobrir quem ganhou no final, e o jogador que gosta do jogo, pelo prazer de estar numa mesa de jogo, né? Porque porque às vezes você tem que nem o Arkham Horror, ele já teve várias vezes que a gente perdeu, todo mundo perdeu. Quem ganhou? O jogo ganhou, o grande antigo acordou, matou todo mundo e pronto, acabou. Então, se você é um jogador que gosta, que é competitivo e gosta de chegar no fim e saber eu ganhei o jogo, eu fiquei em segundo, terceiro lugar, alguns jogos não servem pra você. Né? É verdade. Talvez o Ameritrash seja melhor pra isso, apesar de que Arkham Horror e não tem vencedor, não sei, o que você acha? Porque não o Euro... Sim. Apesar de que o Euro também tem esse negócio de vencedor, né? Ele tem muito isso. Nesse ponto é bem tradicional. Conta o ponto no final e vê quem ganhou. Depende do dia também, né? Às vezes você não tá com a fim de perder, né? Às vezes você tá meio ruim, eu odeio esse jogo, não é isso. É um dia que você não tá com sorte. O jogo cooperativo é uma característica da renascença americana, depois dos anos 2000, quando os jogos euro entraram nos Estados Unidos. Os americanos descobriram os jogos europeus. Foi o Colonizadores de Catan. Foi o primeiro jogo traduzido para o inglês. É uma coisa que nós temos de falar. O jogo europeu, ele depende muito pouco de texto. Você pega o Carcassonne, por exemplo. A gente ensina Carcassonne para todo mundo. Porque é um jogo, tem uma temática de você construir uma civilização ali, né? Uma região. Só que é um jogo de... Como é que fala? Um jogo de... É um puzzle, né? Como é que fala? É um jogo, um quebra-cabeça. Não tem texto algum. O Catan, você tem umas cartinhas que tem texto, mas assim, eu te explico, é monopólio, construção de estradas, recurso e cavaleiro. Acabou. Você não tem que saber mais ler. Então você pode muito bem ter a versão alemã do jogo. Né? O Porto Rico tem que ler alguma coisa naquele jogo? Não tem que ler nada naquele jogo. E depois que você meio que sabe quais são os papéis, você vai né? Então tem muito pouco texto. Alguns jogos tem, por exemplo, o Agrícola, por exemplo, você tem as cartinhas que você tem que ter um tema, mas se você tiver uma colinha com o que é cada carta, não tem problema. Os jogos americanos, eles dependem, porque a temática é muito forte, depende de uma narrativa. Não, né? E a regra muda muito. Por exemplo, se você achou uma arma ou um item ou alguma coisa, e uma arma diferente da outra. Fica a regra da forma como o seu personagem vai reagir, vai fazer, vai jogar. E aí você tem que saber, você tem que ler, você tem que estar sempre, né, antenado, vamos dizer assim. Alguns jogos interessantes também, que não tem praticamente fator sorte, só na hora que você coloca os personagens no tabuleiro, que é a hora que você pega as cartinhas, é o Interpol. Você tem que caçar o Mr. X. Ou seja, você tem um X de recursos para viajar por Londres lá, e ao mesmo tempo a única hora que tem sorte é a hora que você escolhe entre X cartas de onde você vai partir, que estação você vai partir. Então, teoricamente, um é o Mr. X e todos os detetives estão atrás dele, então pode ser que a sorte esteja colocado o Mr. X do lado, mas ao mesmo tempo você tem aquelas cartas. Então, não depende de sorte, de dado, nada. Depende de estratégia, de equipe, de reunião de pessoas. Então, mas isso aconteceu, o Letters from
from Whitechapel é igualzinho. Isso aconteceu depois que os jogos europeus entraram nos Estados Unidos. Foi no 2000, não, o Catan de 95. Bom, saiu na Alemanha pela Cosmos 95, não sei quando é que ele saiu nos Estados Unidos. Que a Mayfair lançou nos Estados Unidos. E aí veio as pessoas adoraram, que coisa diferente é essa? E aí veio atrás do outro, Agrícola, Carcassonne, foi vindo, né? E aí, esse tipo de característica contaminou os jogos americanos. Aí você não consegue mais jogar um jogo puro como o Monopoly ou o jogo da vida. Você quer jogar, por exemplo, Letters from Whitechapel ou Detetive, em que você tem, é um jogo que tem uma disputa, só contra vocês 4, que vocês estão jogando em conjunto. As regras para vocês, os detetives, são iguais. Para mim, a regra é diferente, o Mystic é diferente. Letters from Whitechapel é a mesma coisa. Os policiais têm uma regra e o Jack tem outro conjunto de regras. Não tem fator sorte. É um jogo em que vence o melhor jogador. Né? Não tem sorte alguma, é um jogo de estratégia. Né? Características tipicamente europeias no jogo tipicamente americano. Hoje você não consegue ter jogo. Ao mesmo tempo, né, como os europeus eles se basearam nos jogos americanos para criar a sua própria identidade, depois de um tempo você tem europeus pensando, não, mas eu gosto desse negócio de temática de fantasia. Vamos pôr um pouco de sorte nesse jogo. Exatamente. Né? Você tem o Scotland Yard, né? Tem. Que é de caso, desvendar casos totalmente cerebral o negócio. Né? Não é aquela coisa assim que você, até você descobrir os casos, por exemplo, todos, finalizar os casos, eles são totalmente complexos. Não dá pra você, se você fator sorte 0 ali, né? Você tem que saber as pistas, juntar as pistas na sua cabeça, cada um lá, e finalmente dar a solução do caso. Então eu acredito que tem essas influências de um lado e de outro lado, assim, né? Agora, uma das coisas que é bem interessante, que a gente estava até comentando outro dia, é a escassez, a aridez de informações dos jogos, tanto não é só em relação a jogos, em relação à música, essas coisas no Brasil dos anos 70 e dos anos 80, né? Assim, é praticamente quase um desprezo, né, em relação a quem produziu jogos, quem eram as pessoas que faziam, né? A Grow tinha esse fator, né? Pegava um jogo lá americano, né, que a gente estava falando, né, ou de onde que é, e trazia para o Brasil, mas não colocava quem fez, quem traduziu. Tinha crédito algum. O Marcelo fica louco com isso, né? Eu tenho alguns jogos da década de 70, por exemplo, o Jogo do Poder, que na verdade o Jogo do Poder lá fora chamava Cartel, né? Mas como o nome já tinha sido usado no Brasil para outro... Pela própria Grow. Exatamente, virou Jogo do Poder. Que praticamente não tem nada, né? A gente achou algumas informações no lado ali, mas você ficou louco, né? Vários jogos do Brasil têm essa característica, né? E tem, o Jogo do Poder a gente acabou conseguindo descobrir, né? Que ele chama Cartel nos Estados Unidos, mas teve um outro jogo que eu não consegui descobrir qual que é se é feito no Brasil, se é feito nos Estados Unidos, se é uma licença. Ele dá propaganda. Não, esse tava lá, licenciado por uma sigla. A Grow colocava uma sigla, nada a ver, assim. Então não consegui descobrir por que ele jogar aqui. Né? Então a gente encerra, então, essa conversa dizendo que a partir do ano 2000, né, a partir do século XXI, tem a renascença dos jogos de tabuleiro. Você tem, então, uma indústria forte, com grandes empresas, Mayfair Games, Cosmos, Fantasy Flight Games, Goodman Games não, é a Rio Grande Games. Você tem empresas assim que você tem Winning Moves, você tem empresas que têm dezenas de jogos, com designers contratados só para isso, e que vendem jogos de qualidade para hobbyistas. Aí deixou de ser o jogo para a família, né? Essa indústria, ela vive de vender jogos para um público especializado e exigente. Nós, né? E coincidência. E nossos ouvintes. E coincidência ou não, a partir do ano 2000 que teve boom da internet. Então, acho que a popularização se deu também por isso, né? Provavelmente, não duvido nem um pouco. As pessoas começaram a saber que tinham jogos na Europa, por exemplo, bem legais, através da internet, através de fã-clubes, através de outras coisas, que até tem hoje em dia, né? Através de podcasts, né? Através de podcasts, essas coisas, né? Infelizmente, quase não chega aqui no Brasil. A gente tem a relançamento do Monopoly com todas as temáticas que você imaginar, mas ninguém traz um jogo novo. Vamos para os e-mails e para os recados, então? Bora! Deixa eu começar agradecendo a doação que o Rubens Padovese fez para a Terceira Terra. Eu acho que foi a primeira doação que a gente teve esse semestre. Muito obrigado, Rubens, pela sua doação. Seu dinheiro será muito bem usado. Deixa eu agradecer também aos ouvintes que ao longo do último mês fizeram 13 compras na Amazon
gerando mais renda na Amazon para a Terceira Terra do que nos últimos 2 anos. Porque não foram compras de $20. Teve compra, eu não consigo ver quem foi, provavelmente. Compras de Natal na Amazon. Eu consigo ver o que foi comprado. Teve compras grandes ali, gente. Tem gente que fez compras de mais de $100, sabe? Muito obrigado a todos os ouvintes que fizeram compras na Amazon através dos links, dos banners da Terceira Terra. Valeu mesmo, como sempre. Eu aviso, você não precisa fazer a compra do produto que eu estou sugerindo. Basta você entrar na Amazon, ou no Book Depository, ou na Noble Knight, através dos banners, que a gente recebe aproximadamente 5% de comissão. Dependendo do produto, é mais ou menos. Em média, 5% de comissão. Tem um e-mail também, acho que, ou 2 e-mails. Deixa eu fazer mais fazer um pedido para os ouvintes, então. Voz da Terceira Terra está acabando, mas nós estamos e continuaremos na iTunes Store. Vai ficar lá para sempre os 200 episódios para você ouvir a hora que você quiser, quando você quiser. Eu gostaria que os ouvintes que têm a iTunes acessassem e dessem 5 estrelinhas pra gente lá no ranking. E se você tiver com vontade, com tempo, põe um review. Nem que seja só assim, melhor podcast sobre jogos de tabuleiro da Terceira Terra. Sabe? Nossa! Anota aí, vou digitar. Coloca 5 estrelinhas, dá um review, coloca 5 estrelinhas pra gente, ou escreve um review e põe 5 estrelinhas. E isso não está limitado só à Voz da Terceira Terra. Todos os podcasts ativos na Terceira Terra hoje tem uma entrada, né? Tem uma pagininha na iTunes Store. Se você for lá no iTunes, procurar no iTunes Store, você vai ter lá o Por Trás da Máscara, o God Mode, o Jogador Sonhador. Coloca 5 estrelas para eles também. Quanto mais reviews positivos e quanto mais estrelinhas nós tivermos, mais aparente fica o podcast. Se alguém chega lá e procura assim, podcast de RPG, podcast de videogame, podcast de Jornada das Estrelas. A gente tem muita estrelinha, muito review, aparece na frente, né? Então, se vocês tiverem tempo, façam isso assim que vocês acabarem de ouvir este episódio. Bom, lá, um dos e-mails, na verdade, é uma mensagem do Facebook. A gente recebeu do Alexander Strello. Ele escreveu: opa, Marcelo, tudo bom? Acompanho o VTT já há algum tempo e fui ouvir os episódios mais antigos. Escutei um sobre druidas e achei muito bacana. Senti a falta de citar o São Patrício. No final do episódio, você comentou... São Patrício, druida? Não sei. Ele tá dizendo que é. Ok, então ele era. Porque ele expulsou as cobras da Irlanda. Então, beleza, só um druida faria isso. Concordo, Alexander, concordo. No fim do episódio, você comentou que gosta de versões inusitadas e minha banda, Sankari, fez uma versão de Dig Up Her Bones do Misfits, numa versão industrial melodic death metal. Melodic death metal. Vou te mandar isso pra agora. Aí ele manda aqui, tá um link no SoundCloud, eu vou colocar no show notes para os ouvintes ouvirem. Muito obrigado pelo link, Alexander. Ele escreve aqui: PS. Espero que não termine o Voz no episódio 200. Gosto muito do podcast e não acho que exista nenhum tão bom aqui no Brasil. Valeu, mas vai acabar no 200. A gente faz outro. O Diego Meirelles, ele me escreveu aqui com furo de notícia que ele foi atrás da Devir e perguntou para o Devir como é que estava agora os livros da antiga White Wolf do Storytelling, agora que os livros a licença está com a Onyx Path. E a Devir falava que não, vamos produzir não sei o que. Aí ele entrou em contato com a Onyx Path. A Onyx Path entrou em contato com a Devir e agora parece que sim, então se a Devir lançar novos livros agradeçam ao Diego Meirelles se a Devir lançar novos livros, né? Essas novas edições que a Onyx Path está fazendo, edições de 20 anos, são lindas. Eu entrevistei um dos designers da Onyx Path, o Rick, alguma coisa, sempre esqueci o nome dele, cara. Como é que eu entrevistei o cara, não lembro o nome dele, que absurdo. Lá no canal 2, sobre o White Wolf 20 anos, eu vou colocar o link nas notes também. E nós temos um e-mail do Tarcísio Lacatos, deixa eu sempre esqueci o nome dele. Desculpa, Tarcísio, seu nome é Lacatos mesmo. Esse e-mail ele mandou pra mim e não pro Voz, mas eu vou usar assim mesmo, impropriamente. Ele fez uma pergunta, Luciana. Ele ouviu o episódio D&D sem DM, né? O episódio que a gente gravou 2 semanas atrás. Ele quis saber qual é o nome daquele jogo baseado no livro Planetas da Terra. Eu já respondi. O jogo chama-se The Pillars of the Earth. Eu ia comentar isso, eu me dei conta de que eu não comentei quando eu editei, que ele é do cara que fez o jogo que a gente comentou lá, gente, que fez o Legends of Endor. Como é que ele chama? Que ele é artista e fez o jogo. Mendes. Não é Mendes? Eu acho que não é Mendes, não. Eu transformei ele em paraguaio. Legal. Manches, Mientras, Michael Menzel. Mendes. Michael Mendes.
Ernesto Mendes. Cinzel. E aquele jogo, Pillars of the Days é aquele jogo que é um tabuleiro gigante, lindo, porque é ilustrado pelo Michael Menzel. E tem aquele gimmick lá da catedral no meio. Você constrói. A catedral. É um Scrabble, só que com a catedral. Scrabble não, como é que chama aquele de você puxar a pecinha? Jenga. Jenga, tem um Jenga da catedral. Quer dizer, você constrói, você não destrói, mas enfim. Vou colocar isso como sugestão então. É um jogo super legal. Ele tem aquela catedral meio esquisita, mas tirando a catedral que você vai construir, não serve pra nada no jogo. É um jogo muito bom. Mas é o pano de fundo do livro. Acho que é o único motivo dele estar. E sabe que aquele jogo é legal? Se você ler o livro, tem todos os personagens, né? E cada personagem faz um personagem. É um típico jogo europeu com algumas características de Ameritrash, mas é um jogo muito legal. Vou colocar ele como recomendação. Eu não sei quem fez. Foi a Mayfair Games que lançou nos Estados Unidos. Então tá fácil. Mayfair Games ela edita jogos por muito tempo. Não são editores que nem Rio Grande, que duram um pouco tempo. Enfim, estou falando demais. Está na hora de encerrar esse episódio. Você tem algumas últimas palavras para os nossos ouvintes, Alex? The Last Não. Agradeço a oportunidade de ter gravado com vocês, apesar de vocês não pagarem o cachê ainda, mas tudo bem, a gente acerta em cerveja. O dia que eu começar a receber cachê, eu pago também. Tá. Pagando uma cerveja, tá ótimo. Então, esse foi o episódio 198 do Voz da Terceira Terra comigo, Marcelo, com a Luciana. Muito obrigado, Luciana. De nada. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Estamos aqui no nosso retiro espiritual de fim de ano, né? Por isso a qualidade do áudio está um pouco diferente. Esse aqui era o antigo QG do Stiling. É verdade. Né? E semana que vem, então, nós voltamos com o episódio 199 sobre estilos de jogos. Tan, tan, tan. Essa pedra tá tão batida que nós dois fazemos ao mesmo tempo. Meu pé dá ruim.